Sem Censura está começando agora. Hoje temos a presença da Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira. O governo fez novas regras para o relacionamento entre quem vende e quem compra um produto ou serviço. Uma das normas pretende aumentar a segurança em eventos culturais e de lazer. Agora, a propaganda desses eventos deve exibir o número do alvará, a lotação máxima do local do evento e vai por aí. A outra medida aumenta o rigor na fiscalização de produtos com defeito. Nós vamos falar com a Juliana sobre vários assuntos, né? A gente está adorando que ela esteja aqui exatamente para reclamar diretamente com ela. Vamos falar das compras também na internet, as regras para o comércio virtual, que estão mais rígidas, mas muitos sites não estão cumprindo a lei, ou seja, não entregam no prazo combinado, dificultam a devolução em caso de arrependimento na compra. Esse é o assunto do Alexandre Diogo, presidente do Instituto Ibero-Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. A cobrança do ponto extra na assinatura da TV a cabo é proibida. Mas hoje muitos assinantes ficam reféns das operadoras pagando aluguel pelos aparelhos que captam o sinal da TV por assinatura. Isso acontece porque esses aparelhos não são facilmente encontrados no mercado. Vamos entender melhor esse assunto com o advogado Antônio Laerte. Vamos saber mais sobre uma ferramenta que muitas empresas vêm utilizando para melhorar o seu negócio. Chama-se Cliente Oculto. A empresária Maria Carolina Medeiros vai explicar como funciona na prática o cliente oculto. O empresário Jaime Drummond criou uma campanha chamada Não Basta Servir, Tem que Sorrir. Um movimento com participação popular para reconhecer quem executa melhor o serviço do dia a dia. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vamos começar com a Juliana? Não, estava brincando que a gente vai reclamar de tudo com vocês. Vai reclamar só um pouquinho. Não tem problema, pode reclamar. Mas você também está acostumada, né? Faz uns 15 anos que eu estou nessa onda de defesa. Todo mundo fica assim o tempo todo. Quando você chega num lugar, numa festa, numa festa de família até, todo mundo ainda bem que você chegou, queria te contar, é um aluguel, né? Os amigos, a família, também. Numa festa, em qualquer ambiente. Sempre tem alguém que fala... Posso fazer uma perguntinha? Será que você poderia me ajudar? Chave, né? Mas, na verdade, é um prazer. Acaba sendo um prazer porque a gente gosta muito do que faz. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Tem quantas pessoas, às vezes, não fazem o que gostam. Então, não me importa, não. Né? Então, vamos às chatices, né, do consumo. Consumir é muito bom, às vezes é complicado. E essas novas regras, vocês baixaram 2 portarias, não é isso? Vamos começar com qual? Com o local de lazer e acho que essa tem as informações sobre o local. Exatamente. Essa é uma portaria que o ministro José Eduardo Cardoso assinou na semana passada e ela regulamenta o Código de Defesa do Consumidor no aspecto de informação. Hoje, todo ambiente que tem festa, entretenimento, lazer, até esportivo, tem que ter obrigatoriamente um alvará para funcionar. Esse alvará tem que estar devidamente atualizado e tem que ter uma validade. O consumidor de qualquer ambiente de lazer não sabe disso, às vezes, e mais do que isso, nunca viu esse alvará. E às vezes o alvará está vencido. O alvará, ele acaba dando a segurança para quem vai frequentar o ambiente. Não é? Haja visto o que aconteceu lamentavelmente em Santa Maria, não é? Que as pessoas me perguntam, mas aquilo foi um acidente de consumo, Juliana? Foi um acidente de consumo. Foi é uma tragédia, não é? Mas o serviço de lazer é igual um serviço de transporte. O acidente de consumo estava embutido ali naquela tragédia. Estava embutido. E a medida é uma medida simples, e claro que não tem nenhuma... não vai resolver o problema, né? Mas ela pode empoderar o frequentador. Porque a partir de 90 dias, foi assinado a semana passada, todo o ingresso, toda a campanha publicitária, no site, nas redes sociais, tem que necessariamente constar o alvará e a validade. Então, muitas vezes os ambientes de festas e entretenimento não tem nem o alvará, ou às vezes faz anos que não é vistoriado pelo Corpo de Bombeiros ou pelas autoridades locais. Então, a primeira portaria é essa. E onde a gente denuncia? Se você for numa quadra de escola de samba, num estádio de futebol, e não tiver o alvará, ele tem que estar à mostra. Tem que estar à mostra. Ele tem que estar no seu convite escrito. Tem que estar no seu convite. Isso vai valer quando? Janeiro? São 90 dias a partir do dia 27 de setembro. Outubro,
novembro, dezembro. 27 de dezembro. O Réveillon já vai ter já está valendo. Então, é exatamente isso. A publicidade, o ingresso, ele tem que constar o número do alvará. Porque é uma maneira da gente dar transparência de que aquele estabelecimento é autorizado a receber um evento de lazer. Não tem o número, Leda, PROCON, polícia, qualquer autoridade, ele pode receber a denúncia. Por duas razões. No caso da questão da defesa do consumidor, o PROCON é a autoridade competente. O Ministério Público, né, a Defensoria, os órgãos do sistema de defesa do consumidor. Mas como a falta dessa informação pode colocar em risco a vida das pessoas, inclusive a polícia pode atuar localmente. Então, passou uma viatura da Polícia Militar, né? Você chegou no estabelecimento, está declarado na porta, por exemplo, que tem que ter 200 pessoas a capacidade. E visivelmente aquilo está assim, as pessoas estão se acotovelando porque tem mais do que isso. Pode imediatamente acionar uma autoridade policial que esteja pelo local. Enfim, torcer para cumprir, mas pelo menos é uma atitude, né? Eu acho que tem duas vantagens nessa portaria. Primeiro, dá luz para a questão dos alvarás de funcionamento. Hoje o alvará de funcionamento fica na gaveta das escrivaninhas por aí. Né? No escritório que está sempre fechado durante o evento. Exatamente. Então, e no alvará tem uma outra coisa muito importante, tem o nome de quem é o responsável por aquele evento. Né? Então, às vezes, é uma dificuldade em caso de algum problema em localizar o responsável. Jogo de empurra-empurra, é um jogo de responsabilidade. Exatamente. Mas eu fiquei pensando aqui, por exemplo, um evento que tem numa escola de samba, um ensaio regular da escola, tem toda quarta e sábado. Pura suposição, não sei nem qual é a escola que tem quarta e sábado. Mas na sexta tem um baile de uma pessoa particular, que não é da escola, ou que não é afiliada na diretoria da escola, nada disso. E que ela faz como ela aluga aquele espaço. O alvará vai estar no nome do responsável pela quadra. É uma excelente pergunta. Por quê? No caso da regulamentação do código, vale para o evento que seja comprado. Então, imagina o seguinte, se essa escola de samba, esse pátio já tem festas, eventos, ele já tem um alvará. Vamos partir desse pressuposto. Quando ele alugou para uma festa, a festa é particular, quem vai frequentar ali não pagou por ingresso? Não pagou. Pagou o ingresso? Tem que constar o número do alvará. O ingresso? No ingresso, tá. E o que vai ser diferente é que o número do alvará vai trazer o responsável da escola de samba. Porque aí é uma outra coisa também do ponto de vista legal, que é a responsabilidade solidária. Né? Então você tem o promotor do evento. Mais o... Exatamente. E assim, então acho que a primeira coisa... pelo espaço. Exatamente. Tira das escrivaninhas, eu acho que dá luz para isso. E uma questão que também é muito polêmica, mas que vai enfrentar demora-se para expedir o alvará. É muito burocrático. Então, mas nós entendemos... É mesmo? É mesmo. Agora, nós entendemos que isso não pode ser uma desculpa para uma boate ilegal e 200 jovens terem morrido ali, não é? Quer dizer, você vai montar um evento, você vai promover uma festa, tem que estar rigorosamente dentro dos procedimentos. E se o dono do espaço, o responsável pelo espaço, estiver dentro da lei, você não tem problema você contratar o local para ser sede do seu evento. Essa é aquela coisa já tá resolvido. Do empoderamento, né, que a Juliana falou tão bem aí, eu acho isso fantástico. É aquela coisa de, você vai fazer uma festa, procura um lugar que já tem esse alvará. Se o lugar não tem um alvará ainda, se ele não está funcionando com o alvará, o seu alvará está desatualizado. Ou está desatualizado, não faça a sua festa lá. Eu acho que tem muita essa coisa também da responsabilidade do próprio consumidor, né? Dos outros entes da sociedade que também não tem essa preocupação. Como também na questão do e-commerce, essa coisa da informação é fundamental. O que a Júlia coloca de empoderar o consumidor, acho que é o caminho. Também eu acho que o responsável pelo alvará tem que ser punido. Se ele vai ser punido. Claro. Porque, na verdade, ele não pode passar para o consumidor mais essa responsabilidade. Agora eu vou tomar conta do alvará da vida. Não, a responsabilidade do consumidor é de exigir isso. E de denunciar ele pode exigir ser solidário nessa tentativa de legalização e fiscalização. Juliana, eu tenho uma curiosidade. Mas tem que ter uma punição para o dono para ele poder fazer o alvará. Juliana, eu tenho uma curiosidade. Sim. Desculpa. E num evento, num local aberto, como a Praia de Copacabana, por exemplo, no Réveillon da Praia de Copacabana, como é que isso funciona?
não tem uma venda de ingresso para começar, né? Sim. Então nós não estamos falando de um evento regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Entendi. Eu acho que essa é a sutileza. São eventos pagos. São eventos que são Isso pagos. vale, então, né? para eventos Porque tem ingresso para poder constar o alvará, tem que ter um Exatamente. papel. Um evento público é responsabilidade do poder público. Tá? Então, nós estamos regulamentando o Código de Defesa do Consumidor. Certo. Quando o consumidor ele contrata um serviço, o serviço tem que ser seguro. Por que nós usamos transporte regular e temos receio de transporte irregular? Porque nós sabemos que minimamente aquilo está dentro da norma ou é fiscalizado. Então, um ambiente de lazer não é diferente. Não é? E eu acho que dentro desse eixo que você está colocando, Leda, da fiscalização, o que nós estamos buscando é que mais pessoas podem denunciar. Hoje, quando você chega a um estabelecimento, que critério você tem para descobrir se aquilo tem um alvará, se está autorizado, se é vigilância sanitária? Nenhum. Então, agora, colocando no ingresso, aí alguém me perguntou já, porque no Brasil é muito interessante, mas e se eles mentirem o número? Bom, fraude e bandidagem tem em qualquer situação. Então aí, acho que aplica-se o Código Penal. Aí não é o Código de Defesa do Consumidor. Quando vocês falam em reforçar também, a segunda portaria reforça a fiscalização de produtos que... Inseguros. Isso é uma questão que já acontece em outros países, assim, predominantemente nos Estados Unidos. Hoje, quando um produto é inseguro, né, então a gente conhece produto inseguro no Brasil a partir de recall. Então, se falar em recall, todo mundo sabe do que eu estou falando. Então, a empresa tal anunciou recall. Então, como é que eu sei que um produto pode causar um risco à pessoa? Porque a empresa declarou que tem um defeito. Recall é isso. Procure a concessionária e troque o carro. Procure isso, procure aquilo. Quando a gente... Então, primeira fonte é a própria empresa, quando ela declara recall. Segunda fonte, alguém denuncia. Olha, eu usei tal... cosmético, me deu uma alergia imensa, quero fazer uma denúncia. Aconteceu já. Nós lá, o PROCON recebe, o Ministério da Justiça recebe. Com essa nova portaria, nós estamos juntando o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, a Defesa do Consumidor e os profissionais de saúde. Por quê? Porque muitas vezes o cidadão chega no posto médico e acha que a culpa foi do filho que esfregou demais aquela buchinha, que o produto, que ele não soube manusear, mas no final aquele produto era inseguro. Às vezes não estava nem regulamentado pela Anvisa, por exemplo. Então, essa portaria vai permitir que o profissional de saúde notifique as autoridades de defesa do consumidor. Nós vamos criar um sistema entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça, sistema integrado de informações de acidente de consumo, SEAC, que essa informação vai chegar para nós. Então, eu vou ter mais um canal de recepção de informação de produtos inseguros. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existem milhares de hospitais cadastrados e os hospitais é que apresentam para os órgãos, olha, desde cosmético até um eletrônico, que às vezes solta um chumbo, um brinquedo. E como é que se descobre isso? A partir do olhar clínico do profissional de saúde, que fala, olha, isso aqui não é uma reação alérgica impunemente. É porque isso aqui tem mais chumbo do que deveria, tem mais álcool do que deveria. Né? Enfim, essa portaria é um avanço para o Brasil, né? É um começo de um trabalho, porque nós temos 120 dias para começar a operar com um piloto, 1 ou 2 hospitais vão ser parceiros da Secretaria e vamos começar a receber esse banco de dados. Então, é mais fiscalização em produtos inseguros. Por que você acha que é o grande campeão hoje da reclamação no Brasil, na Secretaria, a nível da Secretaria Nacional? Há um empate técnico. Entre a telefonia e muito bem, nós temos tá vendo? E os planos de saúde. Ou financeiros. Na verdade, assim, nós já agrupamos sempre em financeiros, Não disse? Telecomunicações, porque nós temos hoje não só telefonia, mas banda larga, TV por assinatura. Banda larga é brincadeira. Então, por isso que eu falo, um empate banda técnico. Larga nós não temos. Banda estreita. A gente compra a banda larga, mas a gente não tem nem como checar, né?
E sabe que não é, porque pela velocidade, se você viajar uma vez, você descobre que não é. Pela experiência, você percebe que não é, né? Mas a gente não sabe medir, não, né? Nós temos não sabem medir. Um déficit de medida. E o terceiro, porque o empate não é entre dois, o terceiro são produtos. No Brasil, ainda nós temos vários problemas, até porque agora cresceu o consumo, de assistência técnica, falta de peça de reposição, né? Então, nós temos umas dores aí, que são dores do crescimento e que países desenvolvidos já superaram. Então, não pode ser uma dor de cabeça para o consumidor o dia que a geladeira para. Tinha que ser uma coisa simples, telefona para alguém e resolve se está dentro da garantia, ou vai até o estabelecimento. No Brasil, assim. Então, eu diria que tem um empate técnico. Plano de saúde, Leda, não chega muito nos PROCONs. Por quê? Primeiro que o plano de saúde, o individual é pequenininho, o coletivo, que é aquele clássico que vem da associação das empresas, né, que é quase que um benefício trabalhista. E segundo, que quem tem problema com o plano de saúde já corre para o judiciário, porque não pode esperar. Precisa de uma liminar, tem uma urgência, né? Tem uma urgência, ou é por conta de uma cirurgia, ou é por conta de um exame mais sofisticado que precisa fazer. Mas plano de saúde, eu costumo dizer que não é uma coisa que você usa por lazer. É sempre porque você precisa de alguma coisa. E sempre é urgente. E sempre é urgente. Então, na liderança, assim, tem esses três eixos. Plano de saúde está lá também, como transporte aéreo está lá também, como seguradoras estão lá também. Mas, assim, o volume maior é financeiro. E o que as seguradoras, elas estão lá por quê? O que elas rompem? O que elas não fazem? Olha, hoje um grande problema de seguros no Brasil é a tal do seguro de garantia estendida, né? O que é? Você vai comprar uma TV, um aparelho eletrônico e o vendedor está mais preocupado em te vender um seguro de garantia do que o produto. E um dos grandes problemas que nós temos é no uso dessa garantia depois. Então, a garantia, ela não é aquilo que você está imaginando que ela deveria ser, que é te dar uma tranquilidade. Na verdade, ela é uma complementação do prazo de garantia contratual. Então, é um tema que está sendo discutido. Boa razão para briga, né? Não, assim, é um foco, trouxe as seguradoras para o ranking dos PROCONs de novo, né? A seguradora tinha evoluído um pouco, tanto é que hoje no governo tem uma mesa de discussão, no âmbito do Ministério da Fazenda e da SUSEP, que é a autoridade que regula seguros, para criar organizar esse setor. Então, seguros, o maior problema de seguros hoje é a garantia estendida. O consumidor compra achando que está tranquilo e depois não consegue usar, tem 1000 obstáculos, a informação não era bem aquela. Vender a geladeira com seguro de emprego, tem coisas assim assustadoras. Aquilo que não estava, que você acha que estava contemplado na garantia estendida, não estava. Eu acabei de passar por isso com um aquecedor a gás. Eu comprei um aquecedor a gás para o meu banheiro da minha casa, comprei a garantia estendida, ele deu problema no período de garantia estendida e eu simplesmente recebi do técnico a colocação de que a garantia estendida não cobria o problema da válvula. Eu sei lá que válvula é essa. Eu entendo alguma coisa de aquecedor a gás para saber que justamente... Eu entendo o seguinte, eu comprei um aquecedor que aqueça, ele não aquece a água. Eu preciso que ele volte a aquecer. Você tem uma garantia estendida de X tempo. Eu comprei uma garantia estendida de 2 anos. Com 4 meses de garantia estendida, a coisa não funcionou mais. E não teve jeito. Então, na verdade, talvez valha a pena a gente não fazer garantia estendida. Hoje em dia, até para comprar uma passagem aérea, né, e-commerce, que envolve a sua área também, as companhias aéreas te forçam praticamente a comprar um seguro de viagem. Sim. É feito de tal forma que você acaba clicando no quero. Mas já está diferente. É tão confuso que você quase cai nessa armadilha. Eles acabam criando. Na época do DPDC ainda, né, não era Senacom, foi muito importante nisso. Por quê? Porque na época você tinha uma pegadinha. Você comprava uma passagem aérea e já estava pré-clicado a opção de aceitar o seguro. Já estava pré-clicado, né? E aí, depois de muitas denúncias, houve a atuação do Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, e isso passou a ser ilegal, não pode mais estar pré-clicado. Porque é como é que chama? Compra casada. Venda casada. Olha, mas tem umas companhias que ainda continuam aparecendo balãozinho lá. Juliana, eu vou aproveitar já de trazer minha reclamação aqui. Que hoje é uma caneta. A Juliana vai providenciar o bloco, a caneta e vai anotar. Eu queria saber isso, quer dizer, a denúncia. Como é que se reclama isso? Tem, além do PROCON, porque no Rio tem o PROCON Carioca, tem o PROCON
tem Secretaria de Defesa do Consumidor, tem tudo, mas e aí? A gente tem sempre que ir no PROCON, porque você já ameaçar já ajuda, porque a pessoa pega o material de construção que não entregou. Eu vou ao PROCON, aí já é uma animada, assim, na coisa. Já melhora o sorriso da pessoa do outro lado, né? Pode até não ter sorriso, mas a coisa começa a chegar, já entrou no caminhão, sabe como é? Eu acho que, assim, o Brasil está mudando bastante, sabe? E o brasileiro também. E eu acho isso importante. Mas vocês prestam atenção nas denúncias? Na secretaria? Para você ter uma ideia, eu estou integrada hoje com 310 PROCONs. Então, o banco de dados do atendimento do PROCON Carioca, do PROCON do Estado do Rio, do PROCON de São Paulo, da Bahia, está integrado conosco. Nosso banco de dados, chamado SINDEC, tem mais de 9 milhões de registros. Então, todas as medidas que nós tomamos com base na reclamação do consumidor. A secretaria não é um órgão de atendimento. Então, para isso tem o PROCON, a Defensoria Pública, que faz um trabalho muito bom também, de atendimento individual. Mas, por exemplo, eu tenho que sentar com os bancos ou com as queridas operadoras de telecomunicações. Então, eu parto de que realidade? Da reclamação do consumidor. Então vale a pena reclamar. Ele além de cuidar... Além dele ter cadastro dessas reclamações. Importantíssimo. Porque além dele reclamar e ter o problema dele resolvido individualmente, ele está contribuindo para a melhoria. Resolução coletiva, isso que seria legal. E agora nós estamos integrando também com os juizados especiais, né? Então nós temos uma cooperação que envolve autoridades de justiça e especialmente os juizados especiais. Não sei se você sabe, Leda, 70% de tudo que está num juizado especial hoje no Brasil é relação de consumo. É problemas de... Inclusive, a propósito, aqui no Rio de Janeiro, você sabe bem, o tribunal acabou de criar 5 câmaras com competência só para conhecer de matéria do consumidor. Ou seja, a matéria do consumidor, o volume é de tal ordem que nas câmaras cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, isso tem 5 câmaras especializadas. A matéria de fundo, a matéria do consumidor, vai perceber. Veja o volume de demandas que no número do Rio de Janeiro atual, recentemente divulgado, são 9 milhões de demandas tramitando, e no número do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em 2012, exatamente aquele hino da Copa de 1970, 90 milhões de ações. Aquele hino da Copa poderia se prestar a isso. É um número absurdo. Isso no judiciário, sem contar os porcões. Né? Então, é por isso que eu acredito um pouco nessas mudanças. O consumidor está mais consciente. O consumidor está mais consciente e essas reclamações todas vão resultar numa tomada de atitude das empresas públicas e privadas e do consumidor. Dos órgãos. Todo mundo vai ter que aprender a lidar. Sabe porque esse custo, Leda, está cada dia mais alto. Primeiro é um custo jurídico, que gera um custo econômico, né? Segundo, um custo de imagem. E aí chega no consumidor que hoje está antenado, né? Que é muito mais, que usa um aplicativo, que usa uma rede social. Por exemplo, se entra Essa ali, pergunta que eu ia fazer, se você vê a tecnologia como uma ferramenta de assistência ao consumidor hoje, quer dizer, o consumidor vai para as redes sociais e compartilha, não somente na sua própria rede, como na fanpage, por exemplo, da empresa, né? Um reclame aqui da vida, e as próprias sessões de reclamações de leitores em jornais e programas de TV. E a gente, pela minha rede de contatos, eu vejo que isso tem muito resultado. As pessoas às vezes preferem ir até a fanpage da empresa e reclamar do que ir até o PROCON, porque acham que é mais rápido, mais eficiente. Você vê isso como ajuda? É bem eficiente. O Twitter também, muito, exatamente, porque as empresas usam muito. A gente tem que apelar para todos, porque eles aí se tocam. Pois é. Você vê isso como a tecnologia como uma ajudante nesse sentido? Olha, a tecnologia potencializa a voz, né? Então, acho que isso, por si só, já é um grande parceiro, né? Então, o cidadão hoje, ele não precisa sair de dentro do quarto dele para reclamar, para agir, né? Para colocar a voz dele diante de uma situação. Então, acho que, claro que a tecnologia ajuda. Tem dois pontos que eu acho sempre muito importantes. Primeiro que o cidadão, ele precisa saber cada dia mais o quão poderoso ele é. Aliás, nós temos visto o poder do cidadão. Nós melhoramos um pouco nesse sentido, né? Melhoramos, né? O cidadão, ele está mais poderoso, e ele, aliás, não é que ele está mais poderoso, ele está mais consciente. Consciente do seu poder. Então, isso é muito importante.
Então, não interessa se numa rede social, se usando o Twitter, se usando qualquer tecnologia, um aplicativo qualquer. Acho que é importante ele participar e botar a boca no trombone. Agora, de outro lado, o poder de polícia e de melhoria das condições gerais tem os órgãos de defesa do consumidor. Então, acho que o papel dos órgãos de defesa do consumidor, do Poder Judiciário, é diferente do canal tecnológico. O canal tecnológico, ele ajuda a resolver o seu problema. É o imediato também. Então, acho que uma coisa até independe da outra. Nós também vamos entrar na rede. Nós estamos desenvolvendo... Era essa pergunta que eu queria te fazer. No Ministério da Justiça... Porque os PROCONs hoje é muito complicado, você tem que fazer tudo muito pessoalmente, né? Os PROCONs, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria perguntar exatamente isso. Quando é que a gente vai ter aí uma digitalização tem que ter essas coisas, porque isso é fundamental. Então, tem que aderir à rede social. Essa digitalização é fundamental. Eu preciso ter a possibilidade de fazer uma reclamação no PROCON sem ser da minha casa, com meu notebook, com meu eu quero fazer na Secretaria Mas será que não banaliza também? Não banaliza também se tiver, se o acesso for tão fácil? Vocês vão fazer o quê? Exatamente? Nós vamos criar o PROCON Web. Olha, espetacular. Tá? Legal. Espetacular. PROCON Web, isso aí, assim, tô anunciando aqui. Lançamento aqui. Deixa ela lançar. Conta aí como é que vai ser. A minha equipe em Brasília tá caindo da cadeira, mas veja. Fiquem todos calmos. Não caiam da cadeira. Não, então, o que acontece? Nós percebemos que o serviço público é assim, não é só o PROCON que você tem que perceber pessoalmente. Não é, sem dúvida. A diferença, o setor público você tem que ter um servidor, um concursado, é uma burocracia diferente do setor privado, do mercado. Mas nós estamos trabalhando para criar uma plataforma de tecnologia que cria uma interatividade, tá? E possibilite o consumidor, da mesma maneira que ele posta numa rede social, e ali a rede social, a empresa na rede social responde, nós vamos fazer isso através de uma plataforma de um órgão público. Excelente. Por quê? Espetacular. Porque você tem, além da questão dele individualmente, como na rede social resolvida, mas você vai contabilizar para as medidas punitivas de ordem coletiva. Então, nós estamos trabalhando, já estamos assim, terminando o projeto técnico, e queremos aí, mais tardar no começo do ano que vem, a gente ter um piloto já funcionando. Então, que para nós é um grande salto na defesa do consumidor. Você tem a interatividade virtual, que é almejada por todos, mas sem perder a capacidade de punição e de pensar no coletivo. Eu vou fazer um intervalo, volto já já, tá bom? Então ficamos combinados assim, sem censura, no programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Nesse bloco a gente vai falar do ponto extra da TV. Afinal de contas, a cobrança dos pontos extras pelas empresas de TV a cabo, pode ou não pode? É uma matéria que está prevista numa resolução da Anatel e, na verdade, não pode. Mas o tema é bastante controverso, como você sabe, como se sabe, todo o telespectador sabe disso, porque todo mundo tem um problema com ponto adicional ou ponto extra. A resolução diz que não pode cobrar e, ao mesmo tempo, vem uma discussão das operadoras no sentido de cobrar o que seria o aluguel do decodificador ou comodato ou mesmo uma prestação de serviço para manter aquilo funcionando. E aí vem uma cobrança disfarçada que é objeto dessa discussão. Na verdade, se você for comprar o decodificador também você não encontra. Não encontra, não tem essa oferta, porque, na verdade, o decodificador está com as operadoras. Cada operadora tem
a sua fabricação própria de decodificador e, na verdade, ela vela por isso, de modo que ela tenha a disponibilidade sobre esses produtos. Então, na verdade, hoje tem uma discussão acesa no judiciário. Aqui no Rio, por exemplo, existe uma ação civil pública, aliás, duas, contra duas grandes operadoras em trâmite. O juiz deu liminar, então tem aquela discussão, caça, mantém, aquela situação que todos nós conhecemos. Há um momento de um ponto aceso, e a questão aqui do consumidor, sobre a ênfase do direito do consumidor, é que o consumidor, obviamente, tem esse princípio da máxima informação. O que acontece? Ele não pode, quando adquire o produto, saber que não tem que pagar nada extra, porque ele já comprou um ponto residencial e ele quer botar no quarto da sua filha, ou no quarto do seu filho, ou no quarto da sogra, por exemplo, a sogra não sair do quarto, ele, na verdade, não quer pagar e é informado que não tem que pagar mais nada. E, normalmente, quando ele pede esse ponto adicional, a operadora, na fatura do mês seguinte, manda esta fatura. E é aí que vem a discussão. Quer dizer, então, um primeiro momento, a questão é o seguinte: não pode acontecer, porque um princípio informador do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei que tem 22 anos, vai para 23 anos, e que é um êxito absoluto que nós experimentamos, é uma explosão da cidadania. A doutora Juliana acabou de confirmar isso nos números que tem. Então, o que acontece? O consumidor é traído. Isso é um primeiro ponto que não pode acontecer. A justificativa... É o que acontece. É o que acontece todo dia. E aí, tem direito ao ponto extra, ao segundo ponto e tal, mas você teria que ter o decodificador e ele não é na verdade, o decodificador é a saída que as operadoras têm encontrado para justificar a cobrança. Isso não está muito bem acertado, porque, na verdade, a resolução... Qual é a utilidade de rever esse decodificador? Você não acha que a Anatel tem que rever, então, essa decisão? Porque eu acho que talvez a resolução tenha ficado um pouco clara. Confusa. A resolução é confusa. O que é o ponto extra, a não ser um decodificador? Porque a resolução tem um decodificador, é o que garante, só é possível é o que garante o acesso. Claro. Aí, se você tem direito ao acesso, mas tem direito ao decodificador, qual é a lógica disso? Você não tem direito ao acesso. É uma coisa disfarçada. Na verdade, a resolução tem um artigo muito confuso, que é o artigo 30 dessa resolução, que diz que quando solicitado pelo assinante, a prestadora pode cobrar. Isso está previsto aqui. Então, veja, a resolução é equivocada, a resolução é incoerente. E aí diz, pode cobrar apenas os seguintes serviços que envolvam a oferta de ponto E. Então, na verdade, diz que não pode. Agora, sobre o aspecto de defesa do consumidor, não pode, mas pode. Com base não na resolução, mas com base no código, e aí entra o papel das agências reguladoras, que poupariam bastante o trabalho e a explosão do direito do consumidor, seja no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, seja no Judiciário, que seriam exercer o papel de regular o setor. E com regras confusas como essa, que, aliás, hoje a gente discute, Leda, no direito do consumidor, uma coisa chamada o seguinte: o consumidor hoje tem tanta informação que muitas vezes ele chega à desinformação. Porque o excesso de informação pode gerar uma desinformação. Porque é muita... Então, se você for pegar, por exemplo, o texto dessas resoluções que disciplinam, por exemplo, o tema do ponto extra, são coisas de 30 folhas. A pergunta é o seguinte... Acho que é melhor mais que menos. Não. E nós estamos vivendo a geração Twitter. 140 caracteres. Alguém lê isso? Exatamente. Quem lê isso? Os profissionais leram isso. Twitter. Ninguém lê isso. Exatamente. Não é inviável. A gente precisa aprender a viver com 140 caracteres. O Twitter ensina isso pra gente. Nem tanto, nem tão pouco. Mas me permita, meu caro Laide, é que eu acho que há uma cultura de não dizer o que precisa ser dito. Então, quando a gente fala de muita informação, é que tem muita informação extremamente desnecessária. Exatamente. Né? Essa informação que leva à desinformação. Por exemplo, um contrato, nós somos advogados, um contrato, será que ele precisa ter 5, 6 laudas? Ou será que ele precisa ser dito, olha, você vai pagar tanto, o seu juro é tanto, e se você não pagar, sei lá, será que uma página... A simplificação ajudaria muito. Organizaria a informação. Democratizaria também. Democratizaria, até porque nós temos uma questão assim, e aí eu estou parodiando uma filósofa que a Marilena Chava, que diz o seguinte, que nós vivemos a cultura da superficialidade, então ninguém consegue ler muito, é uma pena, que a leitura, né... Estão perdendo. Estão perdendo. Mas para as questões, né, eu discuto muito isso lá na secretaria, pega um manual hoje,
Falta objetividade. De qualquer coisa. Pega o seu contrato de banda larga, quando lhe entregam. O contrato do cartão de crédito, quando lhe entregam. Quem para detidamente... Não vai ler ninguém. Será que não seria melhor ter menos, mas aquilo que interessa para o consumidor? Mas acontece que se for assim, claramente escrito, de maneira clara, objetiva e concisa... Em letras talvez será transparente, não permitirá esse tipo de confusão. Sim. De aqui pode, ali não pode. Então, na verdade, as pessoas fazem essa coisa confusa para apostar também na coisa ficar do jeito que está. Não é? Porque aí ninguém vai ler. Você reconhece aqui. Você reconhece aqui um esforço. Na verdade, você reconhece aqui uma evolução, como todos nós, eu acho que estamos de acordo. E também isso aqui é um pouco assim, a defesa do consumidor, que é uma coisa recentíssima no mundo e no Brasil. Está falando de 64, com o discurso de Kennedy, que começou, 62. Mas aqui começou em 91. O código é de 90 e com a vigência em 91. Então você veja, é uma coisa muito... É como se começasse a andar de bicicleta. Você tem que cair muitas vezes, e eu tenho uma visão muito otimista desse quadro. Tá aí, há um momento de muita explosão, e inicialmente se falava que isso seriam as demandas reprimidas, ou seja, o que seria a demanda reprimida? É o seguinte: o sujeito que comprou um produto baratinho, R$1,87, chegou no caixa, está pagando uma diferença de 2,02, e ele não ia correr atrás daquele direito. Agora ele corre atrás do direito. Na verdade, eu tenho uma visão otimista sobre isso, e há um momento de muita legislação e uma corrente, a gente tem que ficar no meio termo entre tratar sobre tudo, sobre todos os assuntos. Toda a solução é legislativa, toda a solução e quando na verdade a gente precisa muitas vezes de mudança de cultura, mudança de cabeça. Por exemplo, ler o manual. A cultura, né? O consumidor brasileiro está mudando a cultura enquanto mas é um processo longo, né? Mas ler manual, se o manual for claro, dá para ler, mas às vezes você lê, não entende nada. Claro, né? Exatamente. Não, e curto. Quase sempre você claro que o centro de caracteres de Twitter Agora, por que eles não contratam profissional, redatores, para fazer esses manuais ficarem claros, né? Recentemente. Advogado te tira da situação de risco. Você não vai ser processado, porque o advogado garante que aquele garante que não há brecha. Poderá. Poderá, não sei o que lá, garante a você a imunidade, a impunidade daquela empresa. Poderá não é a mesma coisa que será. Então, ao invés de contratar só advogados, contrata também redatores. Os contratos dos advogados, dão uma redação, mas a questão é a seguinte: tem que ter um poder também, o manual tem que ter o poder de sedução, não pode ser só advogado, tem que ter o poder de sedução para convidar o leitor, a leitura, porque senão o consumidor faz, né? O Brasil não lia, é simples assim, quer ver? O brasileiro não lia livro de história do Brasil. Não, o Laurentino Gomes está provando que o brasileiro lê história do Brasil. Desde que, claro, objetivo saboroso, que é o contexto dele. Então funciona. Olha, é só mudar isso que funciona assim. Eu vou voltar aí, tá, doutor? Ok. Só para ilustrar essa questão, tem uma empresa de eletroeletrônicos que acabou de lançar uma linha inteira de lavadoras, lave e seca, cujo manual é um vídeo com um ator global, onde ele pega a lavadora e secadora, ele pega e usa e vai conversando naquele vídeo com a pessoa que comprou. Pronto. É fantástico isso. Uma ideia, boa iniciativa. Fantástico. 37 sites de empresas de 6 setores vocês pesquisaram. Exatamente. E vocês concluíram o que mesmo? A gente concluiu jornalistas de televisão. Dá para falar em um minuto? Brincadeira, mas temos que ser concisos. Eu estou apavorado com esse número. 37 sites, 6 setores, outras 4 específicas para sites de compra coletiva. Daí a gente conclui que... a gente conclui que, infelizmente, a lei ainda não pegou. O decreto, que é fantástico, que tem como foco principal essa coisa que a Juliana colocou muito bem, do empoderamento do consumidor, quando está falando de e-commerce, que é o que mais cresce hoje no Brasil. A compra pela internet é o que mais cresce. Ainda tem muita empresa descumprindo. Pra você ter uma ideia, das 37, apenas uma cumpriu 100% dos itens que nós elencamos como os principais e testamos na segunda, apenas uma.
cumpriu 100% dos itens. 10 cumpriram o que a gente chama de praticamente tudo. Cumpriram no mínimo 90% do que foi pedido. Quantas cumpriram 90%? 10 empresas cumpriram 90%. Agora, qual é o grande problema que a gente continua tendo hoje? A gente continua tendo alguns problemas, em especial daquilo que é novo, daquilo que o decreto introduziu e que é fantástico, né, que é brilhante, que é a obrigatoriedade do atendimento da interação via web. Muita empresa não atendia, você comprava via web e você depois tinha que, para fazer uma reclamação, tinha que ligar para lá, que é uma coisa absolutamente esquizofrênica. Você não tinha o atendimento via web, o atendimento eletrônico. Um saque eletrônico? Exatamente, você entra em contato através do formulário, do Fale Conosco, por exemplo, para fazer uma reclamação. Seu pedido ainda não chegou, você recebeu uma coisa que não era exatamente o que você queria, você não está conseguindo informações a respeito daquilo, o débito foi feito errado no seu cartão, enfim, você tem milhões de possibilidades para poder reclamar e a reclamação ainda não está adequada. Por exemplo, alguns itens que a gente testou de reclamação. Da primeira análise, quando eu estive aqui para falar a primeira vez que a gente fez, né? Até agora, hoje, a gente já não tem mais, graças a Deus, empresas que não têm atendimento via web. Eu tinha que não tinha. Não tinha. Você não achava aonde se comunicar com a empresa via web, aonde postar uma reclamação, você não tem mais. Mas, em compensação, a resposta não vem em 5 dias. Em compensação, a resposta não vem adequada, a gente recebe respostas do tipo... Às vezes nem vem. Liga, às vezes nem vem. Eu recebi uma em 68 dias. Super ágil, né? Super ágil. E era uma reclamação assim, era com uma companhia aérea e a reclamação era, eu vou embarcar daqui a 3 dias e eu ainda não recebi a confirmação da compra da minha passagem. Rodou o mundo todo, então. 68 dias. O que você faz com essa resposta? Né? E então você recebe a resposta tipo assim, por favor, entre em contato com o nosso saque, telefone 0800. O que, aliás, não é inteligente por parte das empresas. Porque o atendimento via web é mais barato, é mais eficiente, é mais econômico, interage mais. E o consumidor que comprou via web, gente, ele quer ser atendido via web, porque ele comprou na web, né? Então, essa questão do atendimento. Outra coisa que também não melhorou, Leda, que também é muito grave, é uma coisa muito importante, que é a questão da informação, né? A gente viu aí, tanto o Laerte quanto a Juliana falaram sobre a questão da informação, que é um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. O consumidor precisa ter informação de tudo. Por exemplo, informações claras, precisas e objetivas, principalmente a respeito de segurança do produto. Vai muito de encontro com o que acabou de fazer a Senacom, né? Segurança do produto, proteção à saúde e proteção à segurança. Por exemplo, pegar um exemplo, você pega um site que vende joias. Você para com chamar de Senacom pelo seguinte, você está falando mal da burocracia e está falando uma sigla. O que é Senacom? Secretaria Nacional do Consumidor. A própria Juliana. Que é a Juliana, exatamente. Ela é a secretária. A Secretaria da Juliana, vamos chamar assim. A gente tem essa mania, eu falo Senacom, DPDC, Sindec e o telespectador aspira. E aí você vai ter que mandar umas fichinhas para mim. Glossário. Obrigado. Isso. E aí o telespectador pira, né? Pira, claro. Então, vamos falar assim, mais claro. A gente quer a clareza. E é bacana, porque a gente antigamente só um departamento que foi elevado à secretaria, né? Então, para mostrar o quanto de fato está preocupado. Então, essa questão da informação, por exemplo, você pega um site que vende joias pela internet. Você pega um site que vende apetrechos de cozinha pela internet. Você olha lá, a faca que vende no site de apetrechos de cozinha, não tem informações de risco à segurança, não tem informações de como evitar que uma criança tenha acesso a esse tipo de produto, ou qual é o risco à segurança que aquilo pode ter. Sites que vendem... a criança vai comprar faca? Não, mas qual é o risco quando você compra uma faca? Você não deixa baixinha na gaveta mais baixa. Mas aí também acho que os pais têm que se não tem nem a história da americana que processou a empresa de micro-ondas porque ela botou um gato para secar. Matéria, produto de limpeza, a criança tomou detergente. Não, teve uma americana deixou sem dúvida. Mas olha só, o direito à informação é fundamental. Ele tem que estar no momento da compra. Você tem que saber que ele é perigoso. Por exemplo, alguma joia que você compra e que ela tem a possibilidade de alguma forma, ela sair a pedrinha e alguém engolir isso. Ela tem, por exemplo, a possibilidade... Por exemplo, você compra suplementos alimentares.
suplementos alimentares que em dose excessiva fazem sim mal à saúde. E não tem nenhuma informação a respeito disso. Então a informação do risco à saúde... Tem uma questão no Brasil, você está falando de produtos nacionais? Produtos nacionais. Ou internacionais? Produtos nacionais, sites nacionais, produtos nacionais. Porque a gente tem ainda uma questão a ser resolvida, que eu acho que vai levar mais tempo, mas é importantíssima, que é dos rótulos, né? É claro que se avançou muito. Mas tirando o glúten, que eu não sei quem foi o celíaco que conseguiu essa inclusão, que contém glúten, que é genial. Porque isso tem tudo, né? Tem todos os produtos. Eu acho que a melhor parte do rótulo é essa, é a mais clara. O resto não é claro. Quando você compra na internet, a informação que está lá é como se fosse o rótulo do produto que está na prateleira. Sim, mas então você tem que ler aquele falso a qualquer momento. Tem que ter aquela... Pelo próprio fabricante, inclusive. Exatamente. Suplemento alimentar e o que a gente vê hoje é o seguinte, hoje a informação que está nos sites de e-commerce, elas são as informações que vêm do fabricante. Alguns fabricantes, eles têm informações absolutamente completas. Tem uma marca de apetrechos para cozinha que bota informações de segurança fantásticas. Outras não colocam. E aí o e-commerce, ele não busca essas informações. Só reproduz. Ele só que produz. Isso eu acho que é a iniciativa de cada negociante, cada comerciante. Porque tem um supermercado que eu costumo fazer, eu compro pela internet, e aí você vai escolher o vinho, ele diz informação tal, vinho não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, informações do fabricante. Aí você pode confiar ou não, mas ele não está se comprometendo com aquele sabor de carvalho com morango silvestre, entendeu? Que está escrito ali. Essa questão é sua como fabricante. E quando você tem uma coisa que é segurança e é saúde, e a responsabilidade, aquilo que a Tina falou, a responsabilidade solidária, né? A responsabilidade é de quem tem o site que vende. Tá lá, o decreto é claro, diz que o site que vende, ele tem a responsabilidade de colocar nos produtos que são vendidos informações completas sobre riscos que pode ter aquele produto. Mas você não acha que a gente tem que fazer um movimento pelo rótulo? Sem dúvida. E eu acho que o rótulo da internet assim como a prateleira, o rótulo é fundamental. Quando você compra na internet, o que está ali, é mais essencial ainda, porque na verdade, você pega, né? Na farmácia você pega. O consumidor, ele tem o direito à informação no momento em que ele está decidindo pela compra, né? Então, se ele compra no site e ele tem informação, por exemplo, numa embalagem quando chega na casa dele, não me parece muito correto, né? Não sei exatamente o que diz o decreto, mas como consumidora não me parece muito adequado, porque eu tenho que ter acesso à informação no momento em que eu estou decidindo se eu vou comprar o produto ou não. Perfeito. Claro. Na hora que eu estou no mercado, o rótulo é fundamental, porque eu estou decidindo a compra ali. Eu leio o rótulo e decido a compra. No site, eu estou decidindo a compra pela informação que está ali, do produto, né? Outra coisa que a gente verificou que não melhorou, a questão da entrega. 20% dos produtos não chegaram no prazo. Não chegou. Nunca. Então a questão do prazo de entrega, a gente entende, né, que a questão da logística brasileira é complicada, a gente sabe que isso realmente é um problema no Brasil, mas você não pode prometer uma entrega que você não faz. Não pode. A Juliana acabou de colocar aqui de forma clara isso, né? Não é porque é difícil de você obter o alvará que você vai deixar de ter o alvará. Né? Então, não justifica. Outra coisa, o direito ao arrependimento. Graças a Deus, isso 100%. Não chegou aqui, chegou? Não, hoje 100% dos sites tem informação. Tem um botão? Tem informação. Tem lá. Informação. Você consegue chegar até a informação de como é que você desiste daquele produto, que é o que também não é novo. Inclusive, está lá no CDC há 23 anos. Isso foi aprimorado agora no esse decreto 7962, que diz claramente sobre o direito do arrependimento do consumidor. É uma coisa muito importante, porque nessa questão do rótulo, faltando o rótulo, você recebendo o produto, você tem aquele prazo para se arrepender e devolver imediatamente. E tem está previsto no código. Está previsto nesse decreto que é agora de 15 de março, de 16 de março de 2013. Foi esse que a gente testou. Plano Nacional do Consumo. Foi com base nisso que a gente testou. Esse novo decreto da lei do e-commerce, que foi que a gente testou, com base nele que a gente testou. Então a gente testou o acesso às informações para o arrependimento, que está lá no decreto. E isso não tinha na primeira análise que a gente fez em maio. Na análise de agora tem, 100% dos sites tem essa informação. Acho que era um período de adaptação que é natural. Estão se adequando, né? A questão toda não é ter a informação. A questão toda é que nós temos dois problemas. A questão da devolução em si, de você exercer efetivamente o direito de arrependimento. Você tem dois problemas aí. O primeiro problema é
Está muito claro no decreto que tem que ser pelo mesmo canal. Você comprou pelo site, você tem que poder devolver pelo site. 22% dos sites não tem uma forma de você devolver pelo site. O canal de comunicação. Você tem que falar com outro canal. E a taxa de envio desse produto? Esse é o segundo. Imagino que ela deva ficar por conta do cliente. Não, a devolução é por conta... É o risco do negócio, né, Juliana? Isso está embutido no risco do negócio. Se você comprou, se você está vendendo pela internet, você tem que ter na sua cabeça de que você está vendendo uma coisa que o consumidor não viu. E ele pode se arrepender. Mas eu imagino que se eu tivesse uma loja de facas online, eu ficaria chateado de ter que pagar a faca para lá, faca para cá. Imagina. Mas normalmente quando o cliente compra, ele paga o frete, o cliente em geral. Sim. O cliente paga o frete. Quando ele se arrepende, na devolução, a responsabilidade é da empresa. E o que aconteceu, o maior problema foi esse. 40% das empresas oneram o consumidor. Na hora da devolução. Na hora da devolução. Por exemplo... Arrepender custa caro. Custa caro. Desistir de devolver. 3 vezes mais do que as facas que você 40%. Porque você tem que, olha só, você tem que ir até o correio para devolver. Porque eles não recolhem o material. Uma das coisas que a gente comprou era uma coisa grande, né? Era um produto grande, era um eletroeletrônico grande. Né? Não era um eletrônico que você bota Essa pesquisa foi feita comprando coisas? Compramos em todas as 37. Poxa, devia ter chamado a gente para participar disso. E aí, o que você fez? E aí a gente teve que intervalo, a gente teve que devolver, chamar uma transportadora para conseguir devolver. Nossa. Você imagina? E pagar essa devolução? Pagar a devolução. E depois eles reembolsaram? Não. Ficamos combinados assim, intervalo, não vou nem comentar. Sem Censura, programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.ebc.com.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Sabe o que é cliente oculto? Se você sabe, vai aprender mais. Se não sabe, vai aprender hoje com a Maria Carolina Medeiros, que tem uma empresa de cliente oculto. Exato, Como é que se dá isso? Bom, então, na verdade eu tenho uma empresa de marketing, M-Trend, e o serviço que eu tenho tido muita demanda no mercado e que virou meio que o meu carro-chefe da empresa é o cliente oculto. Resumidamente, o que é o cliente oculto? É analisar a experiência que um cliente tem em qualquer negócio do ponto de vista dos consumidores reais. Você entra como consumidor na loja? Eu e um milhão de pessoas que... Exatamente. Exatamente. Sendo clientes ocultos. Sendo cliente oculto. Na verdade, tem muito a ver com tudo que o Alexandre falou sobre avaliação de e-commerce e a Juliana também. A diferença é que a gente não faz do ponto de vista de vamos fiscalizar conforme a regulamentação prevê. A gente vamos fiscalizar conforme as demandas que o seu cliente tem. Então, por exemplo, um segmento em que funciona muito, restaurante. Como é que funciona? O dono do restaurante, da rede de restaurante, me contrata, eu entendo qual é o público dele, qual é o tipo de perfil de cliente que frequenta o estabelecimento dele, vou lá no meu banco de dados, que cresce a cada dia, inclusive quero convidar os seus telespectadores a se inscreverem no site, no final das informações. Olha que eles vão se inscrever. Por favor. Eu já estou quase me inscrevendo. Qualquer um, na verdade, eu recebo muito essa pergunta, quem pode ser cliente oculto? Qualquer um, porque o único pré-requisito é que você tenha o mesmo perfil do cliente daquele negócio que eu vou fazer o cliente oculto. Claro, são mil negócios de mil perfis. Mil negócios de mil perfis. Você não vai pegar uma pessoa totalmente vestida de Prada e colocar numa lanchonete de fast food que pode até ela não dar certo. Você vai colocar num restaurante classe A, por exemplo, porque ela vai passar por cliente naturalmente. Até porque, além de passar por cliente naturalmente, é fundamental que esse... falando isso só para ver se é isso. E até porque é fundamental que esse cliente oculto, além de estar no habitat dele, né, é fundamental que ele tenha de verdade as mesmas demandas que o usuário daquele lugar. Porque, por exemplo, eu, Carol, eu não consumo fast food. Então, se você me pedir para avaliar uma rede de fast food, eu não sou capaz, porque eu não sei quem come, o que as pessoas que comem lá querem.
né? Eu não sei o que elas querem, o que elas esperam, quanto tempo elas estão dispostas a ficar na fila, qual o valor que elas pretendem pagar. E, na verdade, o cliente oculto, ele acaba ficando muito associado ao atendimento, mas ele não é só o atendimento, ele avalia a experiência como um todo. Então, mais uma vez, no caso de um restaurante, ele vai avaliar desde quando ele decidiu ir àquele restaurante, Leda. Então ele avalia a localização do restaurante, a diversidade do cardápio, se há uma abordagem quando ele chega, o ambiente. Por hipótese, eu tenho um cliente que a gente descobriu nas avaliações de cliente oculto, ele não tinha nenhum grande drama de atendimento, de nada, mas ele se propunha ser um restaurante de ambiente romântico e ele tinha uma iluminação muito clara. E aquilo incomodava os casais. Os casais iam esperando uma abordagem mais romântica, uma iluminação mais indireta. Então, assim, muitas vezes o relatório... Era o clima. É o clima, né? E muitas vezes... O problema dele era o clima. Pois na verdade, assim, o que eu digo? O cliente oculto, ele é importante para qualquer negócio em que haja o contato direto com o cliente, né? Em que possa ser avaliado ali imediatamente o consumo daquele produto ou serviço. E ele é fundamental, assim, não só para avaliar o que o teu cliente pensa de você, mas para melhorar de fato as vendas. Porque o cliente que ele vai no teu restaurante e não é bem atendido, sentou numa cadeira que não tem muito conforto, ou foi esperando um ambiente mais romântico e não encontrou, ele fica menos tempo. Consequentemente, ele gasta menos. E não volta, né? E não volta. E hoje a gente ainda tem a questão de, como a gente falou anteriormente, no caso da Juliana, das reclamações via redes sociais, né? E aí eu tenho alguns clientes, restaurantes que falam, mas eu faço aquela pesquisazinha de satisfação no final. É melhor do que nada, mas ocorre que o cliente insatisfeito, ele vai embora e muitas vezes não te dá a oportunidade de entender onde você, empresário, dono do negócio, errou. Então isso funciona para hotéis, companhias aéreas, supermercados, varejo em geral. As companhias aéreas já contrataram isso? Porque elas não mudam nunca. Pois isso. As companhias já contrataram. O BRC também faz, tem uma divisão de cliente oculto e a gente já fez o passageiro fantasma de algumas companhias aéreas durante um bom tempo. Hoje não fazem mais. Eu acho não vejo nenhuma que faça. Agora deixa eu ver como é que ela faz. Porque você, gente, isso é maravilhoso. Eu poderia te ajudar. Ontem eu voltei de São Paulo às 6 horas da tarde, no horário mais caro. 6 horas da tarde, não tinha gelo dentro do avião. Tem Coca-Cola. Tem gelo? Não, Coca-Cola sem gelo. Às 6 horas da tarde, no preço de uma ponte aérea, com preço cheio. Que é o preço mais alto. É o preço mais alto da ponte aérea. Exato. E assim, o empresário... Aliás, preço. Algum dono de algum estabelecimento, de loja ou de restaurante, já questionou isso? Quer dizer, todo mundo achou que ele era caríssimo. Que o local era caro? Muito. Não, justamente porque o cliente oculto que vai avaliar, ele sempre está alinhado com um perfil. Então você faz uma pesquisa, você é quase psicóloga para fazer esse banco de dados. Quase isso. A diferença é que eu não faço uma pesquisa... Eu induzo o cliente oculto, eu faço um treinamento, porque ele não é meu funcionário, né? Então eu não tenho um controle absoluto sobre ele enquanto ele está ali no meu banco de dados. Eu passo a ter um controle quando a empresa me contrata, eu seleciono aquele cliente oculto para o projeto e eu treino para induzi-lo a perceber tudo que ele precisa avaliar naquele negócio. E muitas vezes, Leda, eu costumo dizer... Você faz um ensaio com ele. Exatamente, um ensaio. A gente monta o questionário que o cliente aprova, né? O cliente, quem me contrata, o contratante aprova. E esse questionário não tem limite, porque assim, além das coisas específicas que o cliente oculto precisa ter atendido naquela visita, né? Então, por exemplo, numa loja de sapatos, ele precisa ter diversidade de produtos para ele poder experimentar, né? Então tem as coisas óbvias. Mas além disso, a gente inclui uma série de coisas que são demandas muitas vezes do empresário, do dono do negócio. Então ele pode querer avaliar especificamente se, suponhamos, ele ofereceu um treinamento para os seus funcionários. E nesse treinamento ele pediu que fosse vendido um produto específico, fosse sugerido ao cliente um produto específico. Ele quer confirmar se o funcionário está seguindo esse treinamento. Muitas vezes a gente tem produto também para o franqueador avaliar os seus franqueados, né? Não somente do ponto de vista do padrão de a logo no letreiro tá assim ou tá assado, mas assim,
o cliente que está indo na minha franquia que fica no Nordeste, ele está tendo o mesmo atendimento e a mesma percepção, avaliando o negócio da mesma forma do que o cliente que vai em São Paulo, no Rio de Janeiro. E assim, a Imetrans não é a única empresa no Rio de Janeiro que faz o cliente oculto, o IBRC também atua aqui, mas ainda é um serviço muito incipiente, né? Eu acho que no Rio a gente ainda... Quem se propõe a ser cliente oculto? Todo mundo. E o que é muito interessante, porque no início da empresa eu achei que ia ser um problema, esse recrutamento. Eu olhava assim, como é que eu vou fazer se a pessoa não está no dia a dia do trabalho? Mas é incrível como as pessoas estão indignadas com os maus serviços e querem reclamar. Eu brinco que assim, faça a reclamação de uma maneira profissional, seja um cliente oculto. Válvula de escape. Válvula de escape, é uma ótima expressão. É quase uma válvula de escape. É Volta aí, Maria Carolina. Jaime, a Carolina levantou a bola para você cortar, né? As pessoas estão reclamando dos serviços. Eu adorei estar aqui nessa mesa porque a gente só falou de reclamação até agora, né? E nós somos um grupo de cariocas cansados de reclamar dos maus serviços da nossa cidade e resolvemos mudar o foco. É difícil não reclamar, né? Pois é. É verdade. E aí, bom, nós somos uma empresa de treinamento e de alguma forma a gente conhece as dificuldades do serviço, a gente conhece o que o cliente enfrenta e as reclamações vocês conhecem melhor ainda do que a gente. Resolvemos mudar o foco e investir em quem faz bem feito. Eu acho que dentro desse mar de reclamações que a gente vive hoje em dia... Tem um monte de gente competente. Existem os heróis. Tem os heróis. Os heróis que conseguem transformar... Dá volta. E é um vendedor de coco, é uma pessoa que está escondida atrás do balcão de uma farmácia, de um supermercado, de uma lanchonete, num restaurante, num hotel, e que consegue fazer com que aquele seu momento seja um momento único, uma experiência bacana. Então... Eu acho que, botando o holofote em cima dessas pessoas, a gente começa a trabalhar em cima de uma energia diferente, de uma política de positividade, para que essas pessoas possam, inclusive, motivar as outras que estão em volta, trabalhando sem sorriso, trabalhando de mau humor, de má vontade, ou que não gostam simplesmente de estar ali, para que essas pessoas se sintam estimuladas a servir melhor, reconhecer e premiar esses heróis. Como é que isso vai acontecer na prática? Na verdade, é muito fácil. A prática e o envolvimento é muito fácil começar, né? Agora, a gente precisa do envolvimento de todos, da população que vive reclamando, mas para que essa população que vive reclamando, como eu, como você... mas que a gente também reclama e ponto, né? E ponto. Reclama mas entre os amigos. A gente começa a reconhecer quem está fazendo bem feito, quem serve com prazer, quem faz a diferença. Que levantou essa história, que a gente não... Foi você ou foi a Juliana? Que a gente compartilha mais quando tem experiência negativa a gente do que compartilha positiva. Mais, no começo do programa ela falou isso, antes da gente começar mesmo a entrar. É verdade. Ela disse que a gente compartilha mais as reclamações do que os elogios. Por incrível que pareça, apesar desse mar de reclamações... E você está virando esse jogo aí, a sua proposta é virar esse jogo. A ideia é virar, é botar o holofote em cima de quem faz bem feito, e eu estou olhando aqui o meu colega que acabou de ser premiado, falar, poxa, eu também quero ser premiado mês que vem, eu quero ser premiado no final do ano. Nós criamos uma página no Facebook, que é Tem que Sorrir, para que qualquer pessoa, todo mundo pode enviar uma foto e contar a história, dizer qual é o estabelecimento, por que você está indicando aquela pessoa, por que aquela pessoa merece ser reconhecida naquele mês. A gente vai fazer uma premiação mensal. A gente começou com bares, hotéis, bares e restaurantes, porque tinha que começar em algum nicho. Eu acho que é um setor onde isso é mais evidente ainda na nossa cidade. E onde o Rio tem uma má fama. Oi? Onde o Rio tem uma fama. É engraçado de quem o garçom conhece. O garçom é conhecido, então tem determinados restaurantes que você vai, porque você sabe que você vai se abater. Então você acaba indo sempre nos mesmos lugares. Porque você já conhece o garçom. É mais fácil que todo mundo chegar lá e te conhece, você não tem muito problema. Não, mas tem, como todo mundo. E a ideia é que você possa tratar que é mais bem... amplo, né? Pode ser que a pessoa goste de você mais animado, né? Porque já te viu, mas você acaba indo aos mesmos... Porque você já sabe que você vai ser bem tratado. E não tem problema, porque como eu não sou paulista, eu sou carioca, posso falar que o nosso serviço precisa melhorar. Eu chego às vezes para tomar um café. Eu sou mineroca, tá? Não, mas pode falar, mas você já... Eu sou mineroca, mas eu posso falar também, porque precisa melhorar. É sensacional. Você chega no balcão de café do aeroporto Santos Dumont,
de manhã cedo, ou qualquer horário para embarcar, tá lá uma moça debruçada no balcão, aí ela olha assim para você, e ela olha pro lado, ela nem olha para você. Aí você fala, bom dia, um café. Só isso? R$3,90. Aí ela te dá a ficha. Aí você entrega para outra que chega lá e fala assim, tira um café aí. Aí de quem é o café? Não, você entregou na frente dela, sequer olhou para você. Aí você já deu bom dia, você agradece. Experimenta agradecer, obrigado, obrigado. Você fala às vezes 3 vezes obrigado e a pessoa não... e numa dessas... a gente foi para um shopping center com essas camisetas e uma moça de uma loja de pão de queijo que a gente falou 3 vezes obrigado, a gente sorriu e a gente começou a chamá-la pelo nome, porque o nome dela estava no crachá, ou seja, a gente estava fazendo o papel que ela deveria fazer. Aí daqui a pouco ela olhou, ela quando olhou para a camiseta, ela ficou meio sem graça, ela esboçou um sorriso amarelo. Então é tentar arrancar o sorriso das pessoas, desarmar. É claro que... Fazer uma corrente, né? É claro que o Jaime está falando de um monte de coisa que é claro que vai ter muita gente que vai indicar a gente, porque tem muita gente muito simpática. E a gente também tem isso, né? Não tô muito falando... agradável, muito educado, muito engraçado. E a ideia é essa, botar pessoas divertidas, os vendedores ambulantes, então, que são ótimos, né? Que eles cantam babalu em hebraico, né? Sensacional. É isso que a gente quer. Eles fazem coisas incríveis nesse sentido de serem engraçados, e vamos botar essas pessoas eficientes, né? Vamos dar força. E acho que essas pessoas têm que ser reconhecidas. Eu acho que a gente tem que premiar. Acho que deve se expandir. O Brasil inteiro tem que fazer começamos a receber vários telefonemas na semana passada, inclusive, de empresários que querem participar da campanha, que querem trazer prêmios. Teve um empresário que pensou em criar uma premiação para esse personagem do sorriso do final do ano, em ter um plano de saúde. É uma empresa da área de saúde, de seguro de saúde. Você viu uma coisa que agora a Rona publicou, que agora eu não estou sabendo exatamente, não estou me lembrando exatamente o que aconteceu, mas eu me lembro que foi num shopping da zona sul do Rio de Janeiro, uma coisa que envolveu a mãe da Cora e a moça da limpeza que ia passando tratou super bem, assim, foi atenciosíssimo. Era uma pessoa que estava acontecendo, né? Uma coisa assim. E aí a Cora fez um elogio ao shopping, o shopping resolveu dar um presente para a moça. E ela foi lá com a mãe, né? A mãe da Cora é o máximo, assim. Ela podia ter tirado uma foto, ela já veio aqui na sala de a gente se apaixonou. Ela fez um artigo lindíssimo sobre isso. Fez um artigo lindo e a moça ganhou um presente, uma coisa, uma geladeira, sei lá o quê, uma coisa que ela escolheu. Reconhecimento público pela iniciativa. Pela iniciativa solidária, calorosa. Então essa ideia aí de vocês é muito bacana, que é um olhar positivo, né? Uma chave de leitura diferente, muito porque boa, se valoriza o negativo e então se valorizando o positivo. E aliás, o que o Rio muitas vezes tem de melhor, que essa está maltratado, talvez, mas aí vocês estão dando foco nisso, de poder sorrir, da alegria. Porque quem não sorri no Rio de Janeiro, onde mais no Brasil que você vai sorrir? No mundo. Muito legal. Eu acho que a gente tem um exemplo ótimo de uma cidade que eu não sei ainda o que eles fizeram, que foi Paris. Os franceses eram super antipáticos. Paris era conhecido, melhoraram muito. Eu acho que da última vez que eu fui, eu já estava pronto para brigar com qualquer taxista. Eu me lembro de ter feito sinal para o taxista, ele falou assim, estou ocupado. Eu falei, o que fizeram com ele? Então, os franceses conseguiram isso com Paris, que era uma cidade que não tem o porquê do parisiense ser antipático vivendo numa cidade daquela. Eu acho que a gente também não pode. Carioca tem que sorrir. Brasília é bom em matéria de serviço, de eficiência, assim, simpatias? Não. Brasília já tem melhorado bastante, mas essa questão da simpatia e da presteza... do acolhimento. Do acolhimento, não. Agora, já me permite... Agora, eu tenho uma coisa em Belo Horizonte. Eu acho que Belo Horizonte vai fazer isso e minha indicação, vou indicar. É assessorista do mercado de Belo Horizonte. Mesmo? Olha, é bárbara. Ela é de uma simpatia, você se sente assim, a rainha do mercado. Qualquer um, não estou falando porque faz televisão. Ela é assessorista do elevador que leva da garagem para o mercado popular. Que bacana. É o maior barato. Tira uma foto dela. Nossa, quando eu for para Belo Horizonte, por favor, posta no nosso Facebook. Aí vou fazer cardinho todo, vou escrever. Essa questão da simpatia, do sorriso, eu acho que tem a ver também, claro que nós estamos aqui falando de consumidores, serviços e pessoas, né? Então, claro, eu acho que um atendimento bom, ele tem que ser uma política de uma empresa. Não pode pesar nos ombros de um trabalhador que passa 2 horas no transporte público. Concordo. Sendo ameaçado às vezes e com uma alimentação péssima. Mas assim,
Não pode ser só dele, mas ele pode ser treinado, pode fazer a cabeça dele. Então, eu acho que é legal dar luz para isso, premiar as pessoas que são simpáticas e tal, e até criar esse estímulo. Agora, uma coisa que eu observo é o quanto a gente está impaciente, né? Não é só o atendente. Eu adoro observar as pessoas, né? Eu gosto de gente. Então, veja, você aperta o botão do elevador e fica demorando um pouquinho, você aperta de novo. E a internet demora um pouquinho. Nós estamos falando de velocidade, a velocidade está muito ruim ainda. Mas eu lembro da discada, né? Que você ligava a internet, pegava fazer café. Fazer um café. E aí você fica... A gente está muito ansioso. Nossa, no trânsito, o sinal fecha. Por isso que os ansiolíticos estão vendendo tanto. É claro, capa da vida. Foi capa da Veja Na hora que você, o sinal acaba de abrir, não há tempo hábil para o seu carro sair, já tem alguém buzinando e insiste. Não, e dá passagem para alguém, não existe um cliente da passagem. Há uma impaciência geral. Então, acho que a convivência humana precisa desses toques, né? De você dizer, Vou fazer um programa sobre a impaciência. Eu acho, olha, é uma obrigada e por favor, bom dia em elevador, já é uma coisa que não se usa mais. Bom dia, obrigada. Olha, eu dou bom dia, as pessoas não respondem. O nosso grupo, a nossa equipe fez bom dia. Mas isso que a Juliana falou é muito interessante e tem muito a ver com o que a Carol faz. A gente fez um teste de ir a 20 restaurantes diferentes, de falar com o garçom e de agradecer o garçom depois dele ter servido, e o garçom sequer dizer de nada. Ele deveria ter sido obrigado, senhor. Porque também as pessoas são arrogantes, você não fala obrigada. Aí ele não acostumou a ouvir. Mas a gente vai ter que mudar de um sistema de defesa. Mas em breve a gente tem que premiar o cliente que sorri. Agora, eu vou explicar a verdade. Estou espremidíssima, eu tenho que me intervalar agora, senão esse negócio não vai acabar bem. Eu vou, tá? Sem censura no programa da TV Brasil. Olha, não vou dar conta, a gente já está no ar, tá? Não quero animar vocês, mas é verdade, a gente tem muito pouco tempo, tem problemas com banco de cobrança indevida, tem uma loja de eletrodomésticos que pegou uma moça, uma empregada doméstica, com cartão da Caixa Econômica Federal de compra de eletrodomésticos, 5 mil, fez ela gastar 500 só em garantia estendida, porque senão ela não podia levar nos preços que estavam lá na loja como preços com desconto. Transformou o desconto em garantia estendida. Eu não vou poder aprofundar, mas eu vou, coitada da Juliana, eu entendo. Ela é tão legal, né? Eu vou passar isso para ela, não é tão justo assim. Tá aqui comigo. Mas afinal, ela é a secretária, não? Então, já que eu estou diante dela, só pra ela. Não vai perder. Mas tem de tudo, ó. Tem TV com HD, ponto extra, paga pelo aluguel, só que não é HD. Olha aí, a situação é complicada. Aí é Procon? Na verdade, a regulamentação desse assunto... Não, mas aí tem que ser HD. Se você na verdade, pode ser Procon, pode ser juizado. Obviamente. Ou seja, ela está dizendo que o serviço não é o que está prometido. Prometeu a negação de tudo aquilo que a gente está falando aqui. Você prometeu o que não é. Quer dizer, o que parece não é. Isso é um absurdo, quer dizer, se recomenda a essa telespectadora que vá ao Procon ou que vá aos juizados especiais para assestar uma ação para entrar com uma ação contra essa operadora. Essa coisa de revista gratuita em aeroporto também é uma roubada. Aqui temos uma reclamação desse tipo. Não tem nada grátis nessa vida. Não tem mesmo. Não tem almoço. Os mineiros falam que não tem almoço grátis. A gente sabe que não tem nada, né, de revista. Não, você fala sempre um brinde? Não. Brinde, não. Eu que adoro brinde. Mas quando ele é brinde mesmo, né? É verdade. Não é engodo, isso é engodo. Meu Deus. Então você pode ser cliente oculto? Como é que as pessoas podem fazer? Olha, é só entrar no site www.mtrend.com.br. Tem um campo Seja um Cliente Oculto, onde vocês vão encontrar as informações de como proceder e também a ficha para se cadastrar. Cadastrem-se, não tem nenhum pré-requisito. Muito bem. Fica o convite. A gente tem que acreditar que paga ou não paga o ponto extra? Não paga. Vamos lutar por isso. Eu acho que isso é um processo de evolução. O judiciário tem dado respostas à altura. Eu só queria esclarecer um ponto que talvez eu não tenha
talvez me fez entender, que é o seguinte: quando eu falei de uma ação civil pública, é que não é uma ação individual, foi uma ação do Ministério Público que abrange o universo de todas aquelas pessoas que estão abrangidas e são clientes daquelas operadoras que são réis nesse processo. Então, você que está ouvindo, de repente você é ré dessa operadora e pode ver isso no site do tribunal, você já está atingido por essa liminar com essa limitação para a operadora. Obrigada, Laércio. Jaime, como é que no Facebook aparece como? Não basta servir, tem que sorrir, tem que sorrir? Hashtag tem que sorrir. Tem que sorrir. Tem que sorrir é o nome da nossa página. E aí vamos lá colocar todo mundo sorrindo. As observações. Alexandre, obrigada pelas pesquisas. Tem de tudo aqui. Temos contribuição da INSS, onde ela reclama do cálculo, porque também tem tudo, né? O que a Secretaria vai fazer? Bom, ano que vem vai ser um novo ano, porque teremos o portal da Secretaria. Procon Web. Procon Web. Isso vai ser muito bom. Eu acho que vai revolucionar. Você está preparada? Porque isso vai. Nunca se está. 90 milhões de reclamações no mínimo. A ideia é evitar isso, né? Na verdade, nós vamos fazer isso em parceria com todos os PROCONs do Brasil, né? Então, nós temos hoje 750 PROCONs no Brasil. É muito pouco, porque nós temos 5.600 cidades. Mas é uma evolução. Mas evoluiu. Evoluiu, eram 200 e poucos, eu me lembro, há pouco tempo. Mas eu espero que seja um grande incentivo para as empresas melhorarem, saberem que os instrumentos vão se aperfeiçoar e o consumidor está mais consciente. Então, numa economia madura, você não tem um PROCON em cada esquina, você tem a relação respeitosa. Então, eu acho que o Brasil, para ser desenvolvido, não basta só ter tecnologia. As relações têm que ser desenvolvidas, civilizadas, né? É assim que um país vira um país desenvolvido. E as relações de consumo têm que passar por esse salto também. E aí, nós vamos botar o Procon Web para ajudar. Como diz o Lulu Santos, ainda vai levar um tempo. Pra gente chegar nesse ponto. E eu diria, empresas conscientes, não deixem a situação chegar no Procon, né? Monitorem os seus serviços e a experiência do cliente no seu negócio para não deixar a situação chegar nesse extremo. Pode monitorar de várias maneiras, né? Porque as páginas do Facebook, o Twitter, 140 caracteres, você destrói, né? Tem site, tem Reclame Aqui, tem várias possibilidades. A gente tem a coisa da imagem aqui na empresa. As empresas têm que zelar pela sua imagem. Isso é patrimônio também. Patrimônio principal, reputação. Não pode esquecer dos cadastros e do que já existe nos sites e na própria Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, em que um consumidor pode saber previamente, dizer o seguinte: eu não quero contratar com esse ou aquele fornecedor, porque eles já estão aqui no cadastro como maus fornecedores. Essa é uma indicação muito importante. Agradecendo a vocês por terem vindo, muito obrigada. Obrigado. A vocês também, a vocês por estarem nos assistindo. Então ficamos combinados assim. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu.